Esse óculos, gente, ele tá assim, ó. Ele tá assim, uma gambiarra de quarentena, pois não podemos adquirir um novo na quarentena. Pegando rabeira no conteúdo frase, oração e período, a gente vai falar de orações coordenadas, período composto por coordenação. Então, pra quem não lembra o que é oração, pra quem não lembra o que é período, é só dar uma olhadinha no outro vídeo que tá tudo explicadinho. Porém, só pra gente lembrar muito rápido, período, letra maiúscula até o ponto que encerra, ponto final, exclamação ou interrogação, e oração, quantidade de verbos dentro de um período, dentro de uma frase, ok? Beleza. Uma oração coordenada, que vai fazer parte de um período composto por coordenação, ela vai ser chamada de oração independente. Então, nunca esqueçam disso. Oração coordenada é a mesma coisa que oração independente. O que é uma oração independente? Vamos pegar aquele exemplo que, para quem teve aula comigo, já sabe que eu só sei dar esses exemplos. Quem quiser exemplo bom, vai no Google, minha gente. O Google tá cheio de frases, cheio de coisas, cheio de exemplo. O Google é um lugar, assim, que tem muita coisa. Boa, ruim, tem tudo lá. Mas pensa na seguinte frase. Fui ao shopping e encontrei meus amigos, certo? Nós temos dois verbos aí. Fui e encontrei, dentro do mesmo período. Se eu tenho dois verbos, eu tenho duas orações dentro de um mesmo período. Isso quer dizer que eu tenho um período composto. Como eu sei que essa oração é independente para eu poder chamá-la de coordenada? Eu preciso separar essas duas orações. É uma frase inteira. Fui ao shopping e encontrei meus amigos. Eu preciso separar. Então, por um lado fica uma oração, por outro lado fica outra oração. Vamos separar então. Primeira oração. Fui ao shopping. Peguei o primeiro verbo e separei. Fui ao shopping. Segunda oração. Peguei o segundo verbo da frase e vou colocar ele na outra frase sozinho. Encontrei meus amigos. Agora digam pra mim. Se eu disser pra vocês assim, fui ao shopping. Ponto final. Vocês vão entender o que eu tô falando? Vão. Então, isso quer dizer que a oração é independente. Ela não precisa da outra para ser entendida. Se eu disser para vocês assim, gente, encontrei meus amigos. Ponto final. Vocês vão entender? Vocês vão entender. Então, isso quer dizer que é uma oração independente e ela não precisa da outra para ser entendida. Logo, nós temos um período composto, fui ao shopping, encontrei meus amigos, com duas orações independentes. Então, se ele é composto por duas orações independentes, quer dizer que nós temos um período composto por coordenação. Lembrando que coordenação significa independência. Independência é o norte, tá? Então, é isso. Agora, o período composto por coordenação, ele pode ser formado por orações sindéticas, não sintéticas, e por orações assindéticas, tá? Não assintéticas. Então, não esquece que é com D e não com T. Então, esse período composto por coordenação vai ser formado por orações sindéticas e assindéticas. O que é uma oração sindética? Uma oração sindética é uma oração que não tem conjunção. E agora, o que é conjunção? Porque se você chegou até aqui sem o conteúdo conjunção, é um problema. A conjunção é uma palavrinha que serve para unir orações e estabelecer relação de sentido entre elas, tá? Então, várias conjunções, vários tipos de conjunções vão ajudar a gente a classificar vários tipos de orações coordenadas, tá? Agora, oração coordenada sindética é a oração que começa com conjunção. Ela tem conjunção nela. E a oração coordenada assindética é a oração que não tem conjunção. Então, vamos voltar para aquele nosso exemplo. Fui ao shopping e encontrei meus amigos. Nós temos duas orações. Fui ao shopping, encontrei meus amigos. E a palavrinha e, que está ligando uma oração à outra, certo? Esse e, ele faz parte da primeira e da segunda oração. Se a gente pensar um pouquinho, só faz sentido ele fazer parte da segunda oração, certo? Não tem como eu falar que a frase é fui ao shopping e, ponto final. Faz muito mais sentido a frase começar com e encontrei meus amigos. Então, esse e, ele faz parte da segunda oração. O que isso quer dizer? A primeira oração não tem conjunção. Ela não começa com conjunção. Logo, ela é uma oração coordenada, pois ela é independente, eu consigo entendê-la sozinha. Ela é uma oração coordenada assindética. Ela não tem conjunção. E a segunda oração, que é e encontrei meus amigos, é uma oração coordenada sindética, pois ela tem conjunção, certo? Se ela tem conjunção, ela é sindética. Se não tem conjunção, assindética.
E pra gente finalizar, eu quero dizer pra vocês que existem 5 tipos, então 5 classificações de acordo com a conjunção que a gente vai utilizar, 5 classificações para as orações coordenadas sindéticas. O que isso quer dizer? Que elas vão ser classificadas de 5 maneiras, conforme a conjunção que vier junto com elas. Quais são essas classificações? Quais são elas? Adjetivas, alternativas, adversativas, conclusivas e explicativas. Então, pensando sempre na conjunção. Fui ao shopping e encontrei meus amigos. E encontrei meus amigos, eu estou adicionando uma informação à primeira informação, que é fui ao shopping. Então, se essa palavrinha, essa conjunção que liga uma oração à outra, ela indica adição, ela adiciona uma informação à primeira informação já citada, isso quer dizer que nós temos uma oração coordenada sindética adjetiva. Agora, pensa na frase do shopping, só que ela vai ser escrita da seguinte maneira: fui ao shopping, mas não encontrei meus amigos. O que isso quer dizer? Que você foi ao shopping com a intenção de encontrá-los, mas não deu certo. Então, a segunda informação, ela vai em contrariedade à primeira informação. Isso quer dizer que esse mas indica aí, dá a ideia de adversidade, de contrário, de adversário, certo? Pensa no campo de futebol, um time contra o outro, então um mas adversativo. Aí, você pode também ter 2 opções. Ou vou ao shopping, ou vou ao teatro. O que eu coloquei aí pra mim? Opções. E as opções, elas apareceram a partir do uso da conjunção ou. E esse ou vai indicar opções, logo alternativas. Pensa numa questão, numa prova. Você tem lá 5 opções, A, B, C, D e E. Ou você assinala A, ou você assinala B, ou você assinala C e assim por diante. Então, esse ou, ele vai dar a ideia de alternativa, de opção. Se por acaso a oração coordenada se iniciar com ou com outra conjunção alternativa, ela vai ser classificada como oração coordenada sindética alternativa. Pensa na frase do shopping de novo. Fui ao shopping porque iria encontrar meus amigos. Esse porquê que ligou a primeira oração à segunda oração, ele está dando o motivo, a explicação do fato de você ter ido ao shopping. Você tem um motivo para ir. Então, a segunda oração é a explicação da primeira. O porquê ele explicou o fato de você ter ido ao shopping. A palavra porquê, então, vai introduzir a ideia de explicação e a segunda oração vai ser uma oração coordenada sindética explicativa. A gente vai usar o mesmo exemplo para falar de uma oração conclusiva. Fui ao shopping, logo encontrei meus amigos. Eu tenho essa segunda oração, logo encontrei meus amigos, como uma conclusão desse primeiro fato aí da primeira oração, que é fui ao shopping. Tudo bem? E aí, a gente sempre vai classificar da seguinte maneira, em frases simples como essas, fui ao shopping e encontrei meus amigos, a primeira oração é a oração coordenada assindética, porque não tem conjunção, e a segunda é a oração coordenada sindética adjetiva, e assim em todas as outras. Vamos lembrar daquele exemplo do ou vou ao shopping ou vou ao teatro. Temos 2 orações, certo? As 2 começam com ou. Isso quer dizer que as 2 têm conjunção, logo, as 2 vão ser orações coordenadas sindéticas alternativas, tá? Aí a dica que eu vou deixar aqui pro final desse vídeo é que vocês deem uma pesquisada nas tabelas de conjunções coordenativas para vocês conhecerem todas as palavrinhas que ligam orações a outras, coordenativas, tá? Que ligam orações a outras e que estabelecem essas relações que a gente acabou de aprender. Adjetiva, adversativa, alternativa, conclusiva e explicativa, tá bom? Deem uma olhada nas tabelinhas aí de conjunções coordenativas, que vai facilitar muito a compreensão dessa matéria. Beijo!